Olá, nós somos o grupo da queda do Muro de Berlim e nós somos Érica, Izzy, Melissa, Taliene e Pamela. Bom, eu vou falar um pouco dos antecedentes históricos para a gente poder entender como é que a queda do Muro de Berlim aconteceu. Bom, durante a Guerra Fria, o planeta estava dividido entre duas grandes esferas de influência política, ideológica e militar. O Ocidente, que era capitalista, era liderado pelos Estados Unidos, e o Leste, socialista, liderado pela União Soviética. E a construção do Muro de Berlim ocorreu dentro do processo de divisão que a Alemanha ainda passava, após a Segunda Guerra Mundial. E aí, na época da Guerra Fria, essas duas Alemanhas, cada uma alinhada com uma ideologia diferente, ficaram conhecidas como Alemanha Ocidental, que era a República Federal Alemã, e Alemanha Oriental, República Democrática Alemã. E essas duas Alemanhas, cada uma alinhada a uma esfera de influência política, ideológica e militar, e Berlim, por ser uma grande cidade e por ter grande importância estratégica, foi disputada pelos dois blocos, o que resultou também na sua divisão. E aí uma disputa que começava na década de 1940 se estendeu por 5 décadas. Bom, a República Federal da Alemanha, também conhecida como Alemanha Ocidental, era capitalista e alinhada aos Estados Unidos. A República Democrática Alemã, era conhecida como Alemanha Oriental também, era socialista, portanto, alinhada da União Soviética. E as capitais dessas duas nações eram Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Bom, e com a configuração desse quadro e a formação do bloco comunista no leste europeu, os Estados Unidos logo criaram uma estratégia para barrar o avanço desse bloco pela Europa. E assim surgiu o Plano Marshall. Esse plano tinha como objetivo financiar a reconstrução dos países da Europa Ocidental, que sofreram com a destruição causada pela guerra. O resultado disso é que logo a cidade de Berlim Ocidental, lá do capitalista, desenvolveu-se e a população da porção oriental de Berlim, insatisfeita política e economicamente, começou a se mudar em grande número para o lado ocidental. Bom, o Muro de Berlim não dividiu o mundo todo, apenas a Alemanha. E o Berlim ficou conhecido como a capital das duas Alemanhas porque era uma cidade muito grande e com grande importância estratégica. Por isso, ela foi muito disputada pelos dois blocos. E é importante a gente entender também que a queda do Muro de Berlim aconteceu em uma época que a União Soviética estava fragilizada e não conseguia mais manter o Muro de Berlim. Bom, essa é a minha parte. Aqui está um mapa da Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. A parte em vermelho é a Berlim Oriental, que era e a Berlim Ocidental é o lado azul, que era o lado capitalista, e oriental socialista. Isso aqui é algumas fotos da construção do muro e depois mais explico do beijo. Então, a divisão da Alemanha é considerada o exemplo máximo da polarização da Guerra Fria. O Muro de Berlim foi construído com o propósito de impedir que a população da Alemanha Oriental continuasse fugindo para Berlim Ocidental. Então, nesse contexto, a situação econômica da Alemanha Ocidental demonstrava ser claramente superior em comparação com a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, por sua vez, possuía uma polícia secreta, a Stasi, que coordenava um esquema de informantes espalhados em todo o país. Entre 1948 e 1961, aproximadamente 3 milhões de pessoas abandonaram a Alemanha Oriental. Então, ideias para acabar com esse êxodo populacional começaram a ser debatidas. A Stasi, que é a polícia secreta alemã, sugeriu que o controle desse êxodo populacional só teria eficácia por meio de uma barreira física. Assim, em 1961, as autoridades da Alemanha Oriental pediram autorização para construir um muro. Essa é a minha parte. E com o enfraquecimento do bloco socialista, aconteceu uma onda revolucionária de libertação por parte dos alemães para que pudessem ir para o lado capitalista e encontrar sua família e parentes. Mas aconteceu que o porta-voz Skobauski, ele, com essa bagunça toda, com essa movimentação toda na Alemanha, ele anunciou que estava acabando com as restrições que existiam na fronteira da Alemanha Oriental. Só que durante a entrevista, ele afirmou equivocadamente para um jornalista que a lei entraria em vigor de caráter imediato. Só que a lei, na verdade, só seria válida depois de ser aprovada no parlamento. Então, com o fim das restrições de fronteira, não havia mais motivo para o muro existir. Assim, a população começou a derrubá-lo na noite do dia 9 de novembro de 1980.
1939. A queda do Muro de Berlim pode representar o início da derrota da União Soviética. Em meados dos anos 80, a União Soviética passava por uma profunda crise econômica, fazendo com que ela cortasse a ajuda a outros países aliados, como a Alemanha Oriental. Como uma tentativa de atenuar a insatisfação social, que crescia cada vez mais, foi posto em prática um plano que implementou uma maior abertura política e social, o Plano Glasnost. Esse plano trouxe mais liberdade para o povo, que começou protestos e manifestações. Como a Melissa disse, em 9 de novembro de 1989, o governo prometeu flexibilizar as restrições de viagem e que as fronteiras de Berlim Oriental seriam abertas. Os berlinenses, ansiosos, aproveitaram para destruir o muro e cruzar a fronteira. E foi pela primeira vez, após a separação da Alemanha, que parentes e amigos que foram separados puderam se encontrar. Bom, eu vou falar sobre as consequências da queda do muro. Primeiramente, a queda do muro abriu o caminho para a reunificação alemã e também foi um dos grandes símbolos do fracasso do bloco comunista. Muitos consideram esse evento como o marco final da Guerra Fria. Contanto, a queda da União Soviética só foi acontecer um pouco depois, em 1991. Outras consequências que não estão no slide são que mais de 100 pessoas foram mortas tentando cruzar um muro, aproximadamente 5.000 conseguiram atravessar da parte oriental para a ocidental. E pode passar que eu vou falar um pouco sobre as fotos. A primeira foto é o chanceler Helmut Kohl, que foi um político alemão que presidiu a integração da Alemanha Oriental na Ocidental em 1990 e assim se tornou o primeiro chanceler da Alemanha já unificada desde até 1945. A próxima foto é a foto de uma igreja chamada Igreja da Reconciliação, ou Capela. Ela ficava antigamente na rua Bernauer e foi destruída para dar lugar à construção do Muro de Berlim. A parte externa dessa nova igreja é moderna e muito parecida com a original, que foi destruída. E é isso. Obrigada por assistir. Acho que é isso, né? Sim.